Olá, eu sou o professor Augusto e este é um vídeo de língua portuguesa. Num vídeo anterior, a gente falou sobre coisas que têm funções. Uma coisa que serve para fazer uma outra coisa. Pensando nesse vídeo, eu me lembrei de um grupo de adjetivos que eu gosto bastante. São os adjetivos terminados em ível. Adjetivos que terminam em ível. Eles têm esse acento agudo aqui no i para dar um som mais forte. Ível. Nós vamos falar hoje um pouco sobre esses adjetivos. Talvez sejam palavras que nós não costumamos usar no nosso dia a dia, ou usamos pouco, ou pensamos pouco sobre elas. E aí, vamos lembrar que é muito importante conhecer palavras. Se a gente quer produzir textos cada vez melhores, é importante que a gente conheça as palavras, entenda para que elas servem, para que a gente consiga organizá-las da melhor maneira dentro de uma frase, dentro de um texto. Ok? Então vamos conhecer essas palavras se a gente não conhece e vamos praticar com essas palavras se a gente não tem o hábito de praticar. Por exemplo, se eu peço para você escrever um texto com a letra boa para que eu consiga ler. Se a letra estiver muito ruim, eu não vou conseguir ler. Então, eu tenho que fazer uma letra caprichada. É uma letra que dá para ler? A gente fala que é uma letra legível. Lembrando sempre desse acento agudo aqui. É uma letra legível. Deu para ler? Ok. É uma letra legível. A característica dessa letra é dar para ler. Então, ela é legível. Se legível está dando uma característica para a letra, então ele é um adjetivo. A palavra que eu utilizo para dar característica a alguma coisa é um adjetivo. Vamos aqui para outro adjetivo. Se uma coisa consegue se flexionar, ela é uma coisa flexível. Consigo flexionar? Então é flexível. É uma característica, logo é um adjetivo. Uma coisa que pode ser tocada. Posso tocar numa coisa, ela é tangível. Conseguir tocar naquela coisa, ela é tangível. Uma coisa que pode ser realizada, que é possível de se realizar, é possível de acontecer. É uma coisa factível, uma coisa que dá para fazer, ela é realizável. A característica dessa coisa é ser factível, logo, mais um adjetivo. Uma coisa que tem cabimento, uma coisa ok, tem cabimento que isso aconteça. É uma coisa cabível. Um som que eu posso ouvir, que eu consigo ouvir, ele é um som audível. E uma coisa que eu consigo dividir, um pedaço de bolo talvez, se eu consigo dividir, isso é uma característica. O que eu consigo dividir é divisível. E aí, às vezes, não é sempre, mas às vezes eu consigo pegar essas palavras e transformá-las no oposto delas, utilizando isso aqui. Com algumas eu consigo transformar usando a letra I e a letra M, com in. Outras eu consigo fazer isso com a letra I e a letra N, que também é in. E há algumas que eu vou conseguir com a letra I. Apenas a letra I. Como que isso acontece?
Essas palavrinhas aqui, elas têm a terminação ível. Dá para transformá-las no oposto, que a gente chama de antônimo, o oposto delas, utilizando isso aqui. Nem sempre vai dar certo, e eu vou mostrar para vocês quando não dá certo. Mas quando dá, o que que a gente faz? Nós colocamos isso aqui no início da palavra. E aí ela vai ser o oposto. Por exemplo, a palavra que é divisível, uma coisa que se pode dividir. Se eu colocar o I e o N, ela fica indivisível. Coloquei o I e o N, ela ficou indivisível. Então, o I e o N trouxeram a ideia de oposto. Algo que eu não posso dividir é, nesse aqui, indivisível. E um som que eu não posso ouvir é um som inaudível. O som da moto passando aqui na rua dá para ouvir. É um som audível. Como que eu gostaria que ele fosse? Inaudível. E uma coisa sem cabimento, uma coisa que não dá, sabe? Não era para ser assim. É uma coisa incabível. Uma coisa ali que não dá para realizar, isso não acontece. Ela é uma coisa infactível. Não vai ser um fato, não vai acontecer. Uma coisa que eu não consigo tocar. Aqui eu toquei minha mão, então ela era uma coisa tangível. Uma coisa que eu não consigo tocar. O ar. Consigo tocar o ar? Não consigo tocar o ar. Então ele é intangível. Uma coisa que é rígida, que eu não consigo dobrar, não consigo mexer, ela é inflexível. Se seu texto que você me enviar eu conseguir ler, ele é legível. Se o texto que você me enviar eu não estiver conseguindo ler, aí ele é ilegível. Ilegível. Isso sempre vai dar certo? Não. Por exemplo, uma coisa de terror. Uma coisa que causa terror é uma coisa terrível. Eu consigo fazer o oposto de terrível usando essas iniciais? Não consigo. O oposto de terrível é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa. Então, nem sempre dá. Por isso, a gente precisa conhecer o máximo para saber quais que dá certo e quais que não dá certo. E aí, a proposta de atividade que eu tenho para vocês. Façam um pequeno texto que tenha pelo menos três dessas palavras que a gente estudou hoje. Pode ser a palavra afirmando ou pode ser a palavra negando, ok? Não vai ser muito fácil, talvez não seja, porque não estamos acostumados com essas palavras. Mas se a gente praticar, a gente vai conseguir fazer textos cada vez melhores. E é muito importante que a gente faça muitos textos e faça textos sempre. E aí vocês me enviam, eu faço a leitura e faço a correção. Para que a gente aprenda a fazer bons textos, nós temos que praticar muito, muito mesmo.
E aí, conforme a gente comete ali os pequenos errinhos no texto e eles vão sendo corrigidos, a gente vai aprendendo mais, tá? Então, vamos só retomar aqui as palavras que vocês podem utilizar no texto. Terrível, legível ou ilegível, flexível ou inflexível, tangível ou intangível, factível ou infactível, cabível ou incabível, audível ou inaudível, divisível ou indivisível. Essas são as palavras que vocês podem utilizar para fazer o texto. Agora, vamos fazer um pequeno testezinho. Eu quero saber se vocês estão assistindo o vídeo até o final. Como que eu vou saber isso? Se você assistiu o vídeo até o final, escreve nos comentários ou me manda por mensagem a seguinte frase. A frase é: o meu cachorro gostou da dica número 5. Se você assistiu o vídeo até o final, escreva nos comentários ou me envie a seguinte frase: o meu cachorro gostou da dica número 5. E aí eu vou saber que você assistiu, beleza? Então por hoje é isso. Tenha um ótimo dia.